Boa noite, gente. Desculpa a demora para enviar o vídeo, mas a aula que eu já tinha gravado hoje na parte da tarde eu não consegui enviar, não subia para o YouTube, acho que deu algum bug, então eu tô gravando essa aula pela segunda vez. Hoje, nossa aula 6, 17/9/2020, nós vamos começar a falar, gente, sobre o Estado. Na verdade, a gente vai falar mesmo da Constituição Federal e já começar a entrar a lei. Mas não tem como eu falar de Constituição Federal para vocês sem falar o que é o Estado, sem dar uma pincelada. Tem uma falha na nossa grade curricular, eu já até falei com a coordenação, mas é um pouco complexo para mudar, que tem uma matéria que vocês vão ter no quarto período que chama Ciência Política. Ciência Política, você não estuda política, você estuda o Estado. Muitas faculdades têm esse nome como a mesma disciplina com o nome de Teoria Geral do Estado, que mostra como que o Estado surgiu, forma de governo, forma de Estado, fala sobre poder legislativo, executivo, judiciário, essa estrutura do Estado mesmo. Ao meu ver, essa disciplina deveria vir agora no segundo período e depois essa que a gente está tendo de direito público e privado no quarto. Mas enfim, como não é assim, eu vou dar uma pincelada com vocês sobre o que é Estado, para quando eu falar o que é Estado, vocês não fiquem boiando. Não confunda esse Estado, no caso aqui, isso aqui é o mapa do Brasil, viu, gente? O Estado brasileiro, que é o Estadão com letra maiúscula, com o Estado de Minas Gerais, por exemplo. Então, esse Estado que a gente está falando, o Estado como nação, o Estado brasileiro é escrito com E maiúsculo, gente. Diferente, portanto, do Estado com E minúsculo, que se refere a uma província ou subdivisão de um determinado país. Quando eu falo do Brasil, eu estou falando do Estado com letra maiúscula, do Estado brasileiro, de um Estado democrático de direito, que é o nosso país. Quando eu estou falando do Estado de Minas Gerais, eu estou falando do Estado com letra minúscula, beleza? Então, o Estado é uma forma organizacional cujo significado é de natureza política. É uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Para ser considerado o Estado, gente, ele precisa ter as três características que nós vamos pincelar aqui. Se faltar uma dessas características, não é considerado Estado. Para ser um Estado, tem que ter um povo, um território e tem que ter poder e soberania. O Brasil, ele é considerado um Estado? Né, gente? Tem o povo brasileiro, o território dele aqui, ó, totalmente delimitado. E ele tem poder e soberania, porque ele edita as normas e essas normas são obrigatórias para todo mundo que mora aqui dentro do Estado brasileiro. Só para conceituar, gente, o que é o povo? O povo é esse vínculo jurídico desses habitantes, né? Eu e você, nós somos povo. E nós estamos dentro desse território brasileiro. E esse vínculo jurídico vai ser estabelecido através de quê? De lei, gente. Agora, vocês têm que se ligar nessas diferenças. Povo é diferente de população, que é diferente de nação. No dia a dia, a gente costuma usar povo, nação, população como sinônimo, mas não é. Eu vou tentar simplificar e explicar o significado de povo, população e nação. Como eu falei, né, gente, o povo aqui, ele tem um vínculo jurídico com o Estado. O povo, ele tem que respeitar as normas jurídicas impostas para aquele Estado. A nossa lei maior é a Constituição Federal. O povo aqui tem que seguir a Constituição Federal e todas as demais leis estabelecidas dentro desse Estado brasileiro. Já, gente, a população, quando a gente fala de população, é um número, é um critério quantitativo. Quando a gente fala de população, a gente se refere a um número de habitantes. Por exemplo, qual que é a população do Brasil? A gente está querendo falar sobre números. Quando eu falo de nação, gente, visa estabelecer um vínculo moral, sabe, com o Estado. É aquela sensação de pertencimento, que você bate no peito, assim, minha nação brasileira, que a gente pertence a esse Estado, é o patriotismo, é aquele sentimento de honra. Essas são as principais diferenças. Se eu perguntar na prova, quais são as três características do Estado moderno? Se eu colocar população, território, poder e soberania, tá certo ou tá errado? Tá errado, né, gente? Porque não é população, é povo, beleza? Território, né, que é o segundo elemento constitutivo do Estado, é bem simples, né?
que esse território ele traz limites, né? Esse limite territorial, então. Mas é limite para quem, gente? Para o povo, para a gente que está aqui dentro. Tudo que acontece nesse território fica nesse território. Por exemplo, uma horda que é emanada aqui dentro do Brasil, se a gente não tivesse essa limitação territorial, até onde essa ordem iria? Ela ia atingir a Argentina? Ela ia atingir o Chile? Ela ia atingir o México? Não atinge por quê? Porque essa ordem só vale para dentro desse limite territorial, beleza? Então, o povo, dentro desse vínculo jurídico que estabelece com o Estado, ele pertence a esse território e o território é o local onde que ocorrem essas decisões políticas do Estado, que vão incidir sobre o povo, beleza? Já a soberania, poder, a mesma coisa, são sinônimos, eu vou deixar aqui como sinônimos para não confundir a cabeça de vocês. Muitos livros usam o termo soberania, outros poder. O poder ele vai dar aquele elemento de ordem, de organização. Tem que existir um poder para controlar, para organizar, para coordenar esse povo, senão vira a casa da mãe Joana, certo? Você lembra... Lembra não, na verdade a gente não falou, eu falei para outra turma, na ciência política, né? Quando não existia regras, não existia sociedade, cada um fazia o que queria, era o homem natural, o estado de natureza. O poder, ele vem limitar a nossa liberdade, mas ao mesmo tempo o Estado ele limita a nossa liberdade, mas ele garante outros direitos pra gente, beleza? Essa é a primeira introdução pra gente entender o que é o Estado. Então vamos lá, o Estado é uma instituição politicamente, que trava que eu tô hoje, é uma instituição politicamente organizada a partir da vontade da sociedade. Sua formação ocorre pela reunião de um povo com características comuns sobre um território próprio e sobre um governo dotado de soberania/poder. Esses são os três elementos que constituem o que chamamos de Estado. Acontece que a organização desses três elementos pode se dar de formas diferentes, de formas variadas. Assim, podemos dizer que cada Estado se constitui de uma maneira própria, de que lhe é peculiar e está em conformidade com a vontade popular. Esse conjunto de características que define o modelo dentro do qual um Estado se estabelece e forma um conjunto que chamamos de Constituição. Gente, cada Estado se organiza de uma forma. Por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos é super resumida, a do Brasil é super extensa. Mas hoje em dia, salvo engano, todos os países têm uma Constituição escrita, a qual as demais normas que vêm depois dessa têm que primeiramente respeitar a Constituição, que é a nossa lei maior. Vamos ver o que é Constituição. A Constituição é, por assim dizer, uma lei de garantia, ou seja, uma lei principal que tem a função de reunir as características básicas do Estado, a que ela corresponde, e de delimitar os direitos, os deveres e as garantias fundamentais de cada cidadão para procurar uma maior estabilidade nas relações sociais. Nada mais é, gente, a Constituição ela é uma regra de conduta. Ó, beleza, era uma sociedade que se organizou, agora tem um povo, território, poder e soberania. Como que esse Estado vai se portar? O que pode, o que não pode, até onde vai o direito de um, como que vai se dar as eleições, como o prefeito vai agir, como o presidente, como os vereadores. Isso tudo tem que estar na Constituição. A Constituição ela é a regra do jogo. E a regra do jogo principal de um Estado, de um país. Concluindo, a Constituição é a lei máxima de um país, que traça os parâmetros do sistema jurídico e define os princípios e diretrizes que regem uma sociedade. Ou seja, ela organiza e sistematiza um conjunto de preceitos, normas, prioridades e preferências que a sociedade acordou. Acordou no sentido de fizeram um acordo. É um pacto social que constitui uma nação. Beleza? A nossa atual Constituição é a Constituição de 1988.
mas antes dela tiveram diversas outras constituições. Por quê, gente? O direito ele é mutável. O direito ele acompanha a evolução da sociedade. Então a gente vai estudar por alto cada uma dessas constituições até chegar na nossa Constituição aqui de 1988, até para a gente ver como que as coisas vão mudando. Beleza? Vamos estudar hoje a Constituição Política do Império do Brasil, 25 de março de 1824. Vamos lá. Em 1823, tem noção, gente? Época do Império. Uma Assembleia Nacional Constituinte havia sido convocada. No ano seguinte, entretanto, Dom Pedro I a dissolveu e ortogou aquele texto constitucional que ficou conhecido como Carta Imperial. Entre as suas principais características, essa Constituição instituiu uma forma unitária e monárquica de governo. Gente, a Assembleia Nacional dessa época era como se fosse o Congresso Nacional hoje, né? Com as suas devidas ressalvas. Tinha sido convocado, né, todos os membros para se fazer uma Constituição. Só que Dom Pedro foi lá, dissolveu essa Assembleia e ele mesmo fez o texto constitucional. Claro, né? Deve ter sido auxiliado. Mas, na verdade, ele não queria opinião. Ele queria ele mesmo ortogar a lei que regeria o Estado, né, brasileiro. O Estado estabeleceu de forma unitária e monárquica, né? Ele queria continuar ele como rei aqui do Brasil, como imperador. Além disso, Dom Pedro, né, determinou que a religião católica fosse a religião oficial do Império, podendo todas as outras religiões ter seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinado, sem forma alguma exteriorização fora do seu templo. Gente, olha que absurdo. A nossa atual Constituição, ela é laica, o direito é laico. O direito, ele não tem religião. Apesar que lá não tem um preâmbulo lá na nossa Constituição que fala com a graça de Deus, não sei o quê, isso para mim já foi um absurdo, né? Na próxima Constituição, provavelmente não vai ter a palavra Deus. Eu estou falando isso, gente, como jurista, porque se tem uma coisa que eu acredito nessa vida é em Deus. E Deus sabe disso. Então, isso que eu estou falando é de uma forma jurídica mesmo, porque a lei ela não pode ter conotação religiosa. A partir do momento que eu imponho o meu entendimento, a minha visão do que é certo ou errado como religião dentro de uma lei que vai reger milhões de pessoas, o pluralismo religioso no nosso país é imenso, né? E tem N religiões, isso é um absurdo. Então, é um dos absurdos que a gente vê na Constituição do Império de 1824. Mas, para a época, gente, não era um absurdo, certo? É questão de evolução da sociedade. E o catolicismo ainda estava muito em alta. Podia, né, as outras religiões ter seus cultos, né, as suas culturas religiosas, né? Mas isso não podia ser colocado fora do templo. Olha que coisa péssima, né? Você não podia nem falar que você processava essa religião fora do templo. Outra disposição importante foi a separação em 4. Funções do poder político em legislativo, executivo, judicial e moderador. Hoje em dia, gente, é poder legislativo, executivo e judiciário. Esse poder moderador não existe mais. E outro absurdo. O direito ao voto foi destinado apenas para as pessoas com renda líquida anual de R$100.000. Só podia votar quem tivesse uma renda líquida anual de R$100.000. Pensa se a política não era elitizada. Pensa se o Império estava a fim de fazer uma lei para o povo. Não, né, gente? E o direito de se candidatar pertencia apenas àqueles que comprovassem possuir uma renda proporcional ao cargo pretendido. Eu até imagino como que ia medir essa proporcionalidade, né? Para você ser governador, como que seria isso? Mas enfim, são as evoluções, né, do direito na sociedade. Na outra aula a gente vai ver todas as demais constituições até chegar na nossa atual Constituição de 1988. Beleza? Boa aula, qualquer dúvida me chame.